Meu pai veio buscar meu filho para passar o fim de semana. Assim que abriu a geladeira, encontrou tudo vazio. Querida, você ganha 300 mil. Por que seu filho está com fome? Ele perguntou. Meu marido apareceu, com um ar de orgulho, e respondeu: dei o salário dela para minha mãe. Papai ficou em silêncio, tirou o casaco e fez algo que me lembrou porque sempre o admirei tanto. Meu nome é Laia Carter, tenho 31 anos. E se você acha que sabe como essa história termina, espere só. Você já viu o respeito desaparecer do rosto de alguém? Não por causa de palavras, mas por causa de uma verdade impossível de negar. O ar na cozinha ficou pesado, quase metálico. O maxilar do meu pai se contraiu enquanto ele observava as prateleiras vazias, a única garrafa de leite e as sobras embrulhadas em plástico, como um segredo. Meu filho, bem, espiou atrás da minha perna, segurando seu ursinho de pelúcia. É verdade? Papai perguntou, em voz baixa. Eu quis mentir, para proteger o pouco que restava do meu casamento, mas o silêncio entre mim e meu marido respondeu por mim. Ele apenas deu de ombros. Não é nada demais. Minha mãe precisava. Ela é família. A voz do meu pai ficou mais grave. E essa família aqui? Onde entra nisso? Meu marido riu. Riu de verdade, apoiando-se no balcão. Você não o entenderia. Alguns de nós respeitam os pais. O olhar do meu pai ficou afiado. Respeito não é obediência, filho. É responsabilidade. Então ele se virou para mim. Vai arrumar a mochila do bem. Fiquei parada. O quê? Arruma, ele repetiu firme. Ele vem comigo. Algo dentro de mim tremeu, não de medo, mas de reconhecimento. Eu já tinha visto aquele tom antes, quando ele defendia minha mãe nas silenciosas guerras do passado. Enquanto fechava o zíper da mochila, meu marido resmungou: você não vai levar ele a lugar nenhum. Papai não discutiu. Pegou o celular, fez uma ligação e, quando a viatura chegou, o sorriso do meu marido desapareceu. Depois que os policiais foram embora, a casa ficou em silêncio. Só se ouvia o zumbido da geladeira, a mesma geladeira vazia que revelou toda a verdade. Papai arregaçou as mangas e abriu a carteira. Vai comprar algo de verdade para o seu filho comer, disse. Sua voz não estava com raiva, estava decepcionada. E isso doeu ainda mais. Meu marido, encostado na janela, cruzou os braços. Não precisava chamar a polícia. Foi exagero. Papai olhou para ele, calmo, mas com firmeza mortal. Você roubou da minha filha e deixou seu filho passar fome. Eu devia ter chamado um juiz, não a polícia. Fiquei ali parada entre os dois, sentindo culpa e alívio se misturarem dentro de mim. Papai respirou fundo, e então fez algo inesperado. Começou a descarregar o porta-malas do carro. Sacolas e mais sacolas, comida, leite, frutas frescas, até o cereal favorito do bem. Senta, ele me disse. Você também não comeu, né? Balancei a cabeça. Ele começou a cozinhar, cantarolando a mesma melodia que assobiava quando eu era criança. Em poucos minutos, o cheiro na cozinha mudou, deixou de ser medo e virou aconchego. Cheiro de manteiga, de amor, de um lar renascendo. Asterisco, 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 asterisco. Ele colocou um prato na frente do bem e disse com calma: um homem que alimenta os outros nunca deixa sua família passar fome. Meu marido resmungou: você está me fazendo parecer um idiota. Papai olhou para ele e respondeu: você fez isso sozinho. Então abriu sua pasta, tirou um papel dobrado e deslizou sobre o balcão. Você quer controle? Tudo bem. Assina esta declaração financeira. Cada centavo do salário dela vai ser registrado. O rosto do meu marido empalideceu. Você não pode estar falando sério. Papai ajeitou o casaco na cadeira e disse firme: estou mais do que sério. Sou o pai dela e hoje, estou lembrando o que isso significa. Ben riu baixinho enquanto comia o cereal. Pela primeira vez em meses, a casa não parecia vazia. Mas à noite, o ar estava pesado outra vez. Meu marido andava de um lado para o outro, resmungando, enquanto papai permanecia sentado no sofá, tranquilo, cruzando as pernas e tomando chá como se fosse uma visita comum e não um acerto de contas.
Olha, Sr. Carter, meu marido começou, forçando um sorriso, o senhor não entende. Minha mãe está sozinha, ela precisava do dinheiro para pagar as contas médicas. Papai levantou o olhar. Então você devia ter trabalhado para isso, não roubado do salário da sua esposa enquanto seu filho passava fome. O tom era calmo, mas o silêncio que se seguiu ecoou como um trovão. Falei em voz baixa, eu nem sabia que meu depósito direto tinha sido alterado. Ele mudou o e-mail e a senha da conta conjunta. Papai virou o olhar para o meu marido. Isso é verdade? Nenhuma resposta. Apenas aquele mesmo tique no canto da boca, culpa disfarçada de arrogância. Papai suspirou, levantou-se e pegou novamente algo na pasta. Então isso vai simplificar as coisas. Ele colocou sobre a mesa um conjunto de documentos, extratos bancários, uma carta reconhecida em cartório pelo contador e um rascunho de processo por abuso financeiro. Conversei com um amigo do escritório do condado. Você desviou $14.000 a cada trimestre do salário dela no último ano. Tudo rastreável. Tudo recuperável. A voz do meu marido quebrou. Você não faria isso. Papai o interrompeu, eu faria. Mas só se você não consertar as coisas sozinho. Ele veio até mim, a voz mais suave agora. Laia, amanhã de manhã você vai transferir seu salário para uma nova conta. Eu te ajudo a abrir. Separe tudo. Por um instante, não consegui responder. Aquilo não era só proteção. Era reconhecimento, a prova de que alguém ainda me via. Enquanto papai recolhia seus papéis, meu marido sussurrou, você está destruindo o nosso casamento. Papai nem olhou para trás. Não, filho. Você destruiu quando confundiu controle com amor. A porta se fechou atrás dele, e pela primeira vez em anos, senti o ar mudar, o peso dando lugar à leveza. Na manhã seguinte, a luz do sol atravessava as persianas, cortando o quarto em linhas de ouro e verdade. Sentei à mesa, com os documentos do papai espalhados à minha frente, um mapa para a liberdade disfarçado de papelada. Meu marido apareceu, com o cabelo bagunçado e os olhos vermelhos de uma noite sem dormir. Você chamou seu pai contra mim? Ele disse, com a voz frágil. Tem ideia de como isso foi humilhante? Olhei para ele, firme. Você está humilhado porque foi descoberto, não porque errou. Ele se inclinou sobre a mesa, punhos cerrados. Você está exagerando tudo isso. Asterisco, 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 eu ajudei minha família. Você deveria respeitar isso. Encarei seu olhar. E quem respeitou o meu? Quem respeitou nosso filho quando ele pediu o café da manhã? E eu tive que mentir. Ele desviou o olhar, sem resposta. Às 9 da manhã, o SUV do meu pai estacionou do lado de fora. Ele saiu com precisão silenciosa, segurando um café em uma mão e uma pasta na outra. Pronta? Perguntou através da porta aberta. Meu marido zombou. Você realmente acha que pode pegar o dinheiro dela agora? Papai nem olhou para ele. Não, eu estou ajudando ela a recuperar. Dirigimos pelo centro em silêncio, a cidade despertando ao nosso redor. No banco, papai se apresentou ao gerente da agência, aparentemente um amigo antigo. Em menos de 30 minutos, eu tinha uma nova conta, uma linha de crédito separada e proteção legal registrada. Papai esperou paciente em cada assinatura, a calma dele parecia um escudo. Quando terminou, olhou para mim e disse suavemente, não peça desculpas por ser inteligente, Laia. Você só precisava de alguém para te lembrar que está tudo bem usar essa inteligência. Naquela noite, quando meu marido chegou em casa, a casa parecia diferente. O ar não estava tenso. Era meu novamente. No balcão, deixei um bilhete, meu dinheiro alimenta meu filho, não seu orgulho. E, pela primeira vez, não esperei pela reação dele. No fim de semana, o silêncio em casa mudou de forma. Não era mais pesado. Era intencional, como a calma antes da reconstrução. Bem coloria quieto a mesa enquanto eu organizava meses de contas e extratos de cartão negligenciados. Cada papel parecia uma confissão que eu fui forçada a viver. Papai veio de novo, dessa vez sem avisar. Entrou, olhou ao redor e assentiu, aprovando as caixas etiquetadas como minhas. Você começou a arrumar, disse ele. Ainda não sei para onde admiti, mas não posso ficar aqui.
Ele sorriu levemente. Você não precisa saber para onde. Só precisa saber que está saindo. Antes que eu pudesse responder, o carro do meu marido entrou na garagem. A porta bateu, passos rápidos. Ele entrou, olhos alternando entre papai e eu. Você está virando meu filho contra mim, explodiu. Você acha que seu pai é algum tipo de herói? Papai não se mexeu. Não, eu sou apenas um homem que não deixa covardes se esconderem atrás de desculpas. A voz do meu marido subiu. Você não entende de casamento. Talvez não o seu, respondeu papai. Mas eu entendo de decência. Ele deu um passo lento à frente, abaixando o tom. Se você se importasse com sua família, teria enchido a geladeira antes de correr para sua mãe. As palavras ficaram no ar. Nem a raiva do meu marido conseguiu atravessá-las. Ele recuou, resmungando xingamentos, e saiu batendo a porta. Quando o som do carro se afastou, papai se voltou para mim e colocou a mão suavemente no meu ombro. Isso não é o fim, Laia. É o começo de você se tornar o pai que bem merece. Ben olhou para cima do desenho e sorriu. Vovô, você vai ficar para jantar? Papai riu. Dessa vez trouxe as compras, garoto. Vamos fazer algo especial. E, pela primeira vez em meses, o jantar não teve gosto de sobrevivência. Tinha gosto de lar. Na segunda-feira, tomei minha decisão. Entrei com o pedido de separação. Não foi uma cena dramática, apenas assinaturas silenciosas em papéis grossos e a sensação de corrente se quebrando, elo por elo. Papai me levou ao tribunal, com um riso de bem ecoando no banco de trás, segurando um suco como se fosse uma vitória. Dentro, a funcionária carimbou os formulários sem cerimônia. Você receberá a data da audiência preliminar em 2 semanas, disse ela. Papai agradeceu e se voltou para mim. Como você se sente? Hesitei. Livre. Assustada. Ambas. Ele sorriu. Isso significa que você está fazendo certo. De volta para casa, a casa parecia vazia. Os móveis ainda estavam no lugar, mas a energia tinha ido embora. Asterisco, 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 asterisco. Meu marido havia levado algumas roupas e alguns eletrônicos. Todo o resto ficou para trás, como se estivesse abandonando o peso de suas escolhas. Passei aquela noite organizando os armários da cozinha, alinhando as latas, empilhando as compras frescas onde antes havia vazio. Quando Ben acordou com sede, piscou para as prateleiras. Mamãe, tá cheio. Sim, baby, sussurrei. Tá cheio de novo. Mais tarde, sentei perto da janela com uma xícara de chá, lendo mensagens de colegas e amigas, mulheres que tinham visto minhas postagens silenciosas sobre controle financeiro e entraram em contato. Você é corajosa. Me deu coragem para enfrentar meu marido. Pode me ajudar a abrir minha própria conta? Respondi uma por uma. Quando meu pai ligou naquela noite, sua voz estava suave. Sua história está ajudando mais pessoas do que você imagina. Olhei para Ben, dormindo no sofá, a mão ainda segurando seu raposinho de pelúcia. Também está me ajudando, disse. Lá fora, as luzes da rua brilhavam contra o vidro, firmes, inabaláveis, como uma promessa. Amanhã, eu recomeçaria. Não como filha de alguém, nem esposa de alguém, apenas como Laia, suficiente por si mesma. Na semana seguinte, encontrei meu pai no centro para almoçar. Ele já estava sentado quando cheguei, mexendo no celular com aquele meio sorriso que usava para fingir que não se preocupava. O tribunal marcou, disse ele. Assenti. Daqui a 2 semanas. Ele está contestando a guarda, mas meu advogado diz que o caso é fraco. Ele nem tem um emprego estável agora. Papai fechou o cardápio. É isso que acontece quando as pessoas constroem impérios com o salário de outra. Pedimos sanduíches e, no meio da refeição, ele se recostou. Sabe, quando você tinha 16 anos, eu me perguntava se algum dia você se veria do jeito que eu via. Perspicaz, paciente, inquebrável. Acho que já tenho minha resposta. Sorri, segurando as lágrimas. Você me viu muito antes de eu me ver. Depois do almoço, caminhei sozinha pela cidade. Tudo parecia mais nítido, mais real. Até o som do trânsito parecia a vida voltando.
Parei em uma loja de brinquedos e comprei um pequeno globo para Ben. Assim você vai ver que o mundo é maior que uma casa, pensei em lhe dizer depois. À noite, quando cheguei em casa, encontrei um envelope deslizado sob a porta. A caligrafia do meu marido. Dentro, um cheque de $10.000 e um bilhete, desculpe. Minha mãe estava errada. Eu estava errado. Assinarei o que você quiser. Fiquei sentada por um longo tempo olhando para o papel, não por pena, mas por fechamento. Quando meu pai ligou naquela noite, li o bilhete para ele. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: ele não está se desculpando com você, Laia. Está se rendendo à mulher que nunca imaginou que você se tornaria. Sorri no silêncio. E deixei ele, porque o perdão não era uma porta que ele pudesse atravessar. Era uma que eu já havia fechado. 2 meses depois, a audiência no tribunal aconteceu e terminou silenciosa. Meu marido não contestou. Ele assinou a guarda total para mim, entregou as chaves da casa e saiu da sala sem olhar para trás. Sem discursos grandiosos, sem últimas palavras, apenas silêncio, asterisco 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 daquele tipo de liberdade que te diz que a tempestade finalmente passou. Lá fora, meu pai esperava junto ao seu velho Chevy. Você está oficialmente livre, disse, envolvendo meus ombros com o braço. Livre? A palavra tinha um gosto novo, como algo que eu nunca tinha conquistado antes, mas que finalmente cresci para merecer. Naquela noite, fiquei na cozinha com Ben, assando biscoitos, algo simples, quente, nosso. Ele perguntou se o vovô iria morar conosco para sempre. Sorri. Ele sempre vai estar perto, baby. Sempre. Quando Ben foi dormir, sentei-me de novo à janela, no mesmo lugar onde meses atrás olhei para a geladeira vazia e senti vontade de desaparecer. Agora, as luzes lá fora brilhavam, e o reflexo no vidro não era mais de uma mulher derrotada pela traição, mas de alguém reconstruída pela verdade. Meu celular vibrou. Uma mensagem do meu pai: orgulho não começa a cobrir. Você não deixou que eles te quebrassem. Mostrou como se levantar de novo. Digitei de volta: você me ensinou como. Do outro lado da sala, a oferta de emprego nova estava impressa no balcão, um cargo de liderança em uma empresa de mídia que acompanhou minha história online. A ironia não me passou despercebida. A menina que antes era ridicularizada por não lidar com um salário, agora ensinando outros a valorizar seu próprio valor. Apaguei as luzes e sussurrei para a casa silenciosa: nós somos suficientes agora, bem. Em algum lugar lá dentro, a menina que temia a desaprovação do pai e do marido finalmente respirou aliviada. Porque, no fim, não foi o pedido de desculpas, nem o dinheiro, nem mesmo a liberdade que a curou. Foi saber que ela nunca mais permitiria que alguém a diminuísse, asterisco asterisco.